são os caminhos para o reconhecimento curricular do ensino religioso? Ele pode contribuir para a formação de estudantes no exercício da cidadania? No programa de hoje eu converso com Felipe Werneck. Ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas, está fazendo seu doutorado em Educação pela UFMG. No mestrado ele realizou estudos sobre as fronteiras epistemológicas e históricas do ensino religioso. Seja bem-vindo, Felipe. É um prazer recebê-lo aqui no Religare. Igualmente, eu agradeço essa possibilidade de poder participar desse programa, que para mim é uma honra, né, sentar nessa cadeira que grandes estudiosos da religião sentaram, e eu poder participar desse momento para mim é uma alegria. Nossa ter você aqui. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é tvhorizonte.com.br. Você pode também acessar o programa, o canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube. Você acessa ali os vídeos das nossas entrevistas, pode deixar também os seus comentários, além das redes sociais. Procure por Religare Conhecimento e Religião e deixe seus comentários para a nossa equipe. Felipe, você trabalha com essa temática, escolheu trabalhar essa temática do ensino religioso desde a sua graduação, né? Graduado Exatamente. em Pedagogia na PUC Minas, com ênfase em ensino religioso, fez o seu mestrado em Ciência da Religião. Qual que é o cenário do ensino religioso na sua visão nos dias atuais? Sim, essa escolha ela veio justamente pela minha própria prática, né? Antes mesmo de ingressar no curso de Pedagogia com aprofundamento em ensino religioso, já havia trabalhado anteriormente com essa disciplina e que me despertou para buscar essa formação que a PUC ofertou e oferta até hoje, né? E aí, no momento dos estudos, também veio essa necessidade de aprofundar o estudo e realizar essa pesquisa. E essa pesquisa justamente veio atendendo a essa demanda que nós temos hoje, educacional, da discussão que reiteradamente vem, né, sobre qual é o papel do ensino religioso. Ele precisa realmente ser uma disciplina obrigatória de oferta, né, nas escolas públicas, e essas questões sempre vêm à tona, né? Então isso daí para mim foi importante realizar esse estudo para buscar essas respostas necessárias para que a gente possa entender realmente qual é o papel do ensino religioso no ensino fundamental, que é onde ele é obrigatório a sua oferta. Você se dedicou à história do ensino religioso, a gente vai poder falar um pouco sobre isso, né, sobre como que o ensino religioso se estrutura, né, a epistemologia do ensino religioso. Mas assim, tem gente, antes da gente entrar nesse assunto, tem gente que confunde ensino religioso com um lugar ali na escola para ensinar a religião e, enfim, a religião majoritária, né? Um tipo de catequese, né? Um tipo de missão assim das igrejas, um campo para isso. O ensino religioso se presta a esse tipo de atividade? É justamente isso que nós temos hoje, né, quando nós pensamos a partir da Constituição de 88, a partir da LDB de 96, nós já temos então a garantia que esse ensino religioso não é mais uma disciplina que visa formar o prosélito, visa formar o fiel, né? Então isso daí já nos garante essa possibilidade de não mais seguir esse ensino de uma religião, né? Infelizmente ainda existe no imaginário, dentro do contexto escolar, nas falas, né? Então eu, como professor também de ensino religioso, a gente vai conversar com a secretária e pergunta: você é o professor de religião? Então isso daí demarca realmente essa impressão que as pessoas têm de que o ensino religioso ele é para formar então aquela pessoa que quer praticar a religião dentro do seu âmbito, dentro da sua crença, e nada mais é que quando nós pensamos, né, a partir da Constituição e a partir das diretrizes e bases, nós já temos um ensino religioso que não tem mais esse objetivo, né? Então isso daí precisa ser garantido quando nós estamos discutindo e praticando, né, como docentes, a aprendizagem e o ensino dessa disciplina. Mas para ter sido assim, né, então você falou, isso vem da Constituição de 1988, mas tem uma história, né, para que essa imagem do ensino religioso como lugar de proselitismo tenha se firmado, né? Você podia assim, pincelar assim, alguns aspectos da história dessa disciplina no Brasil? Sim. A construção dessa parte histórica, dessa narrativa, né, ela foi necessária justamente
quando nós falamos sobre essas fronteiras que primeiramente nós localizamos dentro da história. Por quê? Porque aí isso foi algo que eu construí pegando desde o Brasil colônia, passando toda a legislação no Brasil Império, e nós temos ali sim um ensino religioso não com essa nomenclatura, né? Nós temos aí uma variação muito grande, instrução moral, instrução religiosa, instrução moral e religiosa. Então, uma das coisas importantes nesse processo, né, de realização desse estudo foi identificar que essa nomenclatura variada, ela já configura numa disciplina que ainda não tem uma identidade certa. Né? Então, isso daí perpassou, sim, todo esse momento até chegar no Brasil República, quando nós temos ali, em 1890, um decreto onde possibilita e dá aquele entendimento que o ensino religioso ele está sendo retirado das escolas públicas, mas quando nós temos, em 1929, o retorno dessa disciplina de forma pioneira no estado de Minas Gerais, que acabou ecoando no Brasil, naquilo que nós chamamos de Reforma Francisco Campos, em 1931, que tem esse retorno do ensino religioso, aí sim com esse nome, né, mas também variando. Se a gente analisar o decreto, né, que está incluso dentro dessa reforma, nós temos ensino religioso, mas também nós temos aula de religião, nós temos outras denominações que também demonstram isso. Né? Então, aí a partir dessa reforma nós temos várias vezes realmente a repetição dessa nomenclatura que varia, esse objetivo que ainda não está muito claro sobre isso e que na Constituição de 88 é garantido. Né? Então, nós temos na Constituição, na LDB, que sofreu uma alteração, né? Porque nós temos a Lei 93/94 de 1996, alterado o artigo 33 em 1997, justamente para cair algumas questões que estavam se levantando, por exemplo, de ser uma disciplina onde não tinha o ônus para o Estado, coisa que a lei em 97 garante como uma disciplina que tem todo o status como as demais. Né? Sim, então, isso sim. daí é uma das características que precisa ser demarcada para a gente entender esse processo do ensino religioso e chegar hoje uma disciplina que não tem esse objetivo de formar o prosélito, não tem essa perspectiva catequética, e sim aquele espaço onde nós precisamos promover a discussão sobre o fenômeno dentro de um espaço onde precisa se respeitar e precisa levar em consideração a diversidade religiosa e diversidade cultural que é composta no nosso Brasil. Esse tema todo aí do lugar do ensino religioso, a legitimidade, né, da oferta dessa disciplina nas escolas públicas, puxa necessariamente o debate sobre o Estado laico. Enfim, no Brasil há posições assim bastante críticas, né, da permanência do ensino religioso na escola pública. E muito passa, acho que por essa história, não, de achar que é lugar ali uma reserva, né, para as religiões. Né? Como é que você mapearia, né, assim, as tendências do debate em torno da laicidade do Estado e o lugar do ensino religioso no país? Minas Gerais tem uma legislação que garante. Sim, sim. Tem uma que, na verdade, nós temos, depois da LDB, nós temos 2 resoluções, nós temos um parecer que dá essa característica do ensino religioso. O que nós temos hoje é uma disciplina que ela é diferenciada das outras. Isso daí eu demarco no meu trabalho como algo que dá essa instabilidade à disciplina e que fomenta essa discussão constante perante o Estado laico, se é possível se pensar que realmente o ensino religioso ele deve ser ofertado nas escolas públicas. O que nós sabemos hoje é que o ensino religioso, na resolução de 98 e 2010, ele é garantido como uma área do conhecimento. Então, isso daí já estabelece um status que nós devemos ter a certeza de que, assim como o ensino religioso, português, matemática, história, geografia são áreas do conhecimento, artes, entre outras, que contribuem para a formação desse cidadão. E se nós formos, por exemplo, adentrar essa discussão, nós temos o ensino religioso como uma disciplina que garante, por exemplo, o contato com conhecimentos a respeito desse fenômeno que os alunos eles são questionados. E tem um artigo que eu tive contato numa época do mestrado que garante
garante, por exemplo, a presença desses conhecimentos sendo cobrados no campo do Enem. Então, isso daí demarca justamente o quê? O ensino religioso é uma disciplina que tem um conteúdo que é importante na formação desse cidadão e que é cobrado no âmbito das avaliações que nós temos da educação. Então, isso daí realmente garante, né, para nós esse status científico e também esse status como uma disciplina escolar. Nós vamos no segundo bloco conversar mais sobre a operacionalização, né? O ensino religioso na sala de aula, como que a gente pode pensá-lo. Eu converso com Felipe Werneck, estamos conversando sobre o ensino religioso. Vamos fazer um breve intervalo, a gente volta daqui a pouco, até já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o Felipe Werneck, ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Nós estamos conversando sobre o ensino religioso, sua história, sua epistemologia. Felipe, quem prepara o professor de ensino religioso nesse perfil que você vem apresentando desde o primeiro bloco da nossa conversa? Essa é uma das questões que nós precisamos constantemente trazer à discussão, né? Enquanto Estado brasileiro, nós não temos uma política nacional que garanta a formação desse profissional, né? Isso é discutido e posto a partir de um parecer que foi emitido pelo Conselho Nacional de Educação em 1999, que fala que o Estado brasileiro, diferente das outras disciplinas, não vai intervir. Então, portanto, os entes federados que ficarão responsáveis para promover isso. Então, cada um dos estados hoje ele tem liberdade para promover e definir como que será essa formação. Em Minas Gerais, nós sabemos que existe sim uma proposição dessa formação e que está presente, por exemplo, nos concursos onde exige-se uma formação que ela é garantida, por exemplo, não tem uma especificidade, um curso específico, né? Nós temos sim algumas instituições, como a própria PUC Minas, que ofertam curso no âmbito do curso de pedagogia com aprofundamento, mas possibilita, né, perante a legislação mineira, a uma formação que pode ser feita em qualquer graduação e que há necessidade de uma complementação por meio de especialização, com uma carga horária mínima, né, que se eu não me engano é em torno de 530 horas, que promova essa formação. Então, isso daí já é um dos problemas que nós temos no âmbito da política nacional de não ter algo que normatize isso, né? Na lei mineira, se não me engano, mas é a especialização para até a data da promulgação da lei, né? E depois tem essa complementação de 540 horas, 500 horas, isso eu não me recordo isso, bem. É exatamente. É exatamente mas enfim. Também em Minas Gerais, você dizia, além da PUC Minas, parece que a Unimontes oferece, sim. não? Aí oferta a licenciatura, né, que já é um ganho, isso daí pensando em uma universidade estadual, então isso daí já garante esse espaço dessa formação própria, né? E a discussão que existe em alguns trabalhos, em alguns artigos, a necessidade de garantir, porque, por exemplo, os alunos que são formados nessa licenciatura própria para atuarem na disciplina de ensino religioso não garante exclusividade para essa formação, permitindo as demais. Então, Sim. Isso daí é uma das questões que nós levantamos como um dos itens que confere essa diferença do ensino religioso que constantemente precisa ser discutido. Sim, com o crescimento, né, dessa área de estudos em ciências da religião, o ensino religioso ganha, né, um lugar assim, importante de formação. Você considera isso importante assim, no cenário atual para a formação de professores de ensino religioso? Sim, aí já entra na questão da segunda parte, né, do desenvolvimento da minha dissertação, que são as fronteiras epistemológicas, né? Então, quando nós falamos sobre a possibilidade do ensino religioso, né, enquanto disciplina escolar, se apoiar no âmbito da disciplina científica nas ciências da religião, nós temos sim essa garantia, então, a partir disso.
né? Mas nós temos, quando eu falo dessa fronteira epistemológica, é que existem estudos que indicam realmente o ensino religioso para assumir enquanto seu conteúdo, a sua base, aquilo que é discutido nas ciências da religião, mas também tem aquela discussão de o ensino religioso ser apoiado na base epistemológica da educação, que é aquela que promove uma formação cidadã, aí entra a discussão sobre uma formação moral, uma formação ética. Então, por isso que eu falo dessa fronteira, né? Então, essas duas possibilidades. Você fala de perspectivas, né? Assim, possibilidades, como você acabou de mencionar, de formação. Então, uma delas é esse ensino religioso voltado para a formação da cidadania, a outra seria? Um ensino religioso que é totalmente fundamentado enquanto seu conteúdo resgatando aquilo que é desenvolvido na ciência da religião. Ah, sim, sim. Bem, Felipe, falando no campo da prática, né, o ensino, estudar religião não é coisa simples. E não existe uma ciência que dê conta sozinha de falar sobre a religião. A gente precisa de uma formação interdisciplinar, mas você vai além, né? Isso. Transdisciplinar. Como seria essa formação transdisciplinar no ensino religioso? Mas se você puder falar também um pouco sobre o interdisciplinar, para a gente compreender essa possibilidade também. O ensino religioso, então, nós temos a discussão não somente dele, mas das outras disciplinas, né? O que nós temos, por exemplo, chegou-se a um momento onde a superespecialização do conhecimento trouxe a necessidade de se pensar num movimento de ligação desse conhecimento para causar, né, a diminuição dessa fragmentação do conhecimento, que gera fragmentação do processo de aprendizagem, que por fim chega a uma fragmentação do próprio ser. Então isso daí ele foi idealizado, pensou-se que apenas uma justa posição desses conhecimentos, dessas áreas, elas dariam conta disso, foi visto que não deu conta, então aí começa essa discussão e nós temos aquela trilogia, né? A multi, inter e trans, e hoje nós já temos a discussão da ecodisciplina e que vai avançando nesse movimento que é tão necessário de se buscar essa ligação entre os conhecimentos, portanto, até da própria construção dele. Então ajuda a gente a entender melhor isso, né? São 3 possibilidades, multi, inter, trans, já tem uma quarta, você está dizendo? Para além. Que aí no meu trabalho não discuto, né, mas já dou indicação de que esse processo ele continua avançando. Sim. Você entende que a interdisciplinaridade seria uma mera sobreposição de abordagens? A da sociologia? Não a inter. Não a inter. A multidisciplinaridade, ela vem resgatando essa ideia da justaposição, né, onde eu tenho a concentração ali dos conhecimentos acerca, por exemplo, de uma solução de um problema, mas permanece as fronteiras bem estabelecidas da disciplina. A interdisciplinaridade, ela vem justamente promover essa ligação, então ainda permanece sim a disciplina enquanto sua fronteira, enquanto as barreiras que a protege dentro e dando a sua significação, mas tem essa possibilidade de ligar, então eu sair do meu campo e buscar em outro essa possibilidade do diálogo. Então, assim, pensando na prática, ali a religião é o que a gente está estudando. Então, tem uma fala da sociologia, da história, da psicologia, da antropologia. Há um campo que se reconhece, mas uma busca na outra uma complementação, um acréscimo. Porque aí fala-se nesse sentido de que as ciências da religião, né, enquanto campo, é um campo interdisciplinar e que traz essa característica para o ensino religioso enquanto disciplina escolar, exercer essa interdisciplinaridade a partir dos vários campos, das várias áreas do conhecimento, das várias possibilidades de estudo desse fenômeno da religião e que aí eu consigo estudar e passar esse conhecimento, né, para no momento do processo de aprendizagem. Sim, agora você defende o ensino religioso transdisciplinar. Como é que funciona isso? Exatamente. Então, isso daí é uma questão que foi levantada na época da minha defesa, né, e isso daí foi o professor Afonso Ligório, que ele trouxe essa questão de que aquela discussão promovida no campo conceitual desperta esse desejo de ver como que isso aconteceria na prática, né? Nós sabemos hoje que esses termos multi, inter e trans ainda existem uma dificuldade de se operacionalizar dentro do ambiente escolar que tem a predominância da disciplinarização.
né? E o trans, como é que seria? O trans, ele significaria o quê? A possibilidade do próprio termo trans de ir além desse processo que já foi garantido na interdisciplinaridade. Então, ir além da ligação, ir além da interação, ir além da proximidade, ir além do próprio diálogo. E esse ir além, ele se configura nesse processo onde eu tenho da transposição dos métodos, a transposição dos conceitos, permeando. Então, por exemplo, um conceito que é dentro de um campo, ele se configura em outro. Isso daí de forma tímida tem acontecido, principalmente no campo educacional, mas que a trans, ela garante essa possibilidade de se configurar e se fortalecer esse processo de ir além daquilo que o campo defende, buscando nos outros a possibilidade de enriquecimento. Sim. A gente vê dificuldades muito práticas assim, do ensino religioso acontecer nas escolas. Faltam professores, os sistemas não fazem concursos, né? As cidades também, os municípios não fazem concurso para contratar. Em muitos casos fica aquele horário lá vago, o aluno não tem o que fazer. Às vezes tem professores que ainda estão naquele modelo catequético. Enfim, o ensino religioso está meio perdido na escola, né? Como é que você vê o futuro dessa disciplina? Nós vamos conseguir garantir o espaço para o estudo do fenômeno religioso e a formação do cidadão no cenário que nós temos hoje? Isso daí foi um apontamento que eu fiz ali na conclusão da minha dissertação, da necessidade do ensino religioso, né, garantir a essa formação cidadã que é prevista na LDB, mas perpassando, quando eu falo ensino religioso, desenvolver o seu trabalho a partir da perspectiva transdisciplinar, não é a negação enquanto disciplina, isso é muito importante, as disciplinas irão continuar. Esse movimento de se fazer o trabalho a partir da perspectiva transdisciplinar, eu preciso que a disciplina ela esteja constituída, estabelecida. Isso daí é o problema que nós temos hoje no ensino religioso, que é a disciplina que hoje não tem os parâmetros curriculares nacionais como as demais, então, portanto, fica livre. Então, por isso que possibilita ainda hoje nós entrarmos em escolas públicas e nós termos aquele ensino catequético, porque eu não tenho aonde me amparar para realmente nortear esse trabalho. Então, a necessidade de criar essas características é o que vai garantir esse trabalho. Felipe, muito obrigado por você ter vindo aqui. Sucesso nos estudos que você vem desenvolvendo agora sobre a formação do profissional em educação lá no seu doutorado na FAI da UFMG. Espero você outras vezes aqui no Religare. Obrigado. O Religare, Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado, de doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Hoje a gente fica por aqui, um agradecimento especial à nossa equipe. Obrigado a você pela sua companhia, um abraço cordial e até a próxima semana.